Então vamos nessa, mais um vídeo aqui para o YouTube. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a diferença entre mobilidade e alongamento. Existe alguma diferença? É a mesma coisa? Você vai encaixar antes ou depois do treino? Como que a gente pode fazer para otimizar suas atividades físicas quando o assunto é mobilidade ou alongamento? Então, no alongamento, nosso objetivo é fazer com que uma musculatura que teve o seu tamanho reduzido volte a um tamanho ideal. Cada musculatura, ela possui um tamanho ideal de alongamento, que seria ali o que a gente chama de 100% de alongamento. Por conta de uma série de fatores que vão acontecendo ao longo da sua vida, por exemplo, trabalhar sentado, ficar com aquela musculatura numa posição encurtada ao longo de muito tempo, faz com que essa musculatura reduza de tamanho e a capacidade de alongamento dela seja reduzida. Então, quando a gente trabalha alongamentos, a gente está visando aumentar a capacidade dessa musculatura se alongar. Isso são os alongamentos. Quando a gente fala de mobilidade, a gente não está se referindo à musculatura, a gente está se referindo às articulações. Cada articulação, ela tem ali um grau de liberdade, onde ela consegue se movimentar. Por exemplo, o cotovelo, ele trabalha fazendo a flexão e a extensão. Nosso ombro, ele trabalha em diversos graus de liberdade, fazendo flexão, extensão, rotação, abdução, enfim, várias funções. Isso é mobilidade. Então, só por aí a gente já consegue entender que alongamento é uma coisa e mobilidade é outra coisa. E flexibilidade é a junção de tudo isso. Quando a gente tem musculaturas que se alongam bem e articulações que têm muita liberdade de movimento, a gente tem pessoas altamente flexíveis que conseguem fazer movimentos que algumas outras não conseguem. E agora que vocês já viram que existe uma diferença, a gente tem que entender que cada uma traz benefícios separados para a gente. Quando a gente tem musculaturas com o tamanho ideal, a gente consegue realizar movimentos de uma forma menos dolorosa e diminuindo a chance de lesão. Então vamos supor, aquele velho teste que existe de você colocar a palma da mão no chão sem dobrar os joelhos. Aquilo ali é um excelente teste para saber se os seus posteriores estão num grau de alongamento bom. Porque quando você mantém o seu joelho estirado e faz uma flexão de quadril, a gente estica esse posterior todo. Então, isso é um benefício de músculos com o alongamento ideal. Isso evita lesões porque uma musculatura no seu tamanho ideal, raramente ela vai sofrer uma ruptura por uma extensão excessiva, como acontece com pessoas com musculatura encurtada. É muito comum a gente ver uma lesão por uma musculatura que estava encurtada, vai fazer um movimento de extensão sem ter um alongamento prévio, e aí aquela musculatura ela não suporta aquele alongamento de imediato e acaba tendo uma lesão. Ter musculaturas no tamanho ideal aumenta a circulação sanguínea, faz com que o estresse muscular seja reduzido. Então esses são alguns dos benefícios que ter uma musculatura no tamanho ideal vai trazer para você. Já quando você tem a mobilidade em dia, quando você tem as suas articulações com um grau de liberdade preservado, isso vai fazer com que você consiga realizar movimentos, principalmente voltados ali para o treino de musculação, que é o assunto principal aqui do canal, de uma forma mais fluida. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Sabe aquela pessoa que quando ela vai agachar, ela não consegue manter o calcanhar dela no solo? O calcanhar ele sempre descola e sai do chão quando você passa de uma certa amplitude de agachamento? Aquilo ali, quase que em todos os casos, é falta de mobilidade de tornozelo. Claro, podem haver ali num padrão de movimento outras coisas que não estão funcionando como deveria, mas quase sempre quando a pessoa não consegue agachar sem tirar o calcanhar do solo, é falta de mobilidade de tornozelo. Então, ter todas as articulações com mobilidade em dia vai fazer com que você tenha padrão de movimento melhor. Isso vai acarretar diversos benefícios no seu treino. Com um movimento melhor, você consegue melhores amplitudes, treina sem dor e acaba tendo melhores resultados estéticos. Beleza, João, já entendi que existe ali uma diferença entre alongamento e mobilidade, mas já que existe essa diferença, qual que é a melhor hora para eu fazer cada um desses dois? Existem diversas literaturas, algumas dizendo que alongar antes do treino faz com que você perca força, algumas sugerindo que não. Isso aí é algo bem discutido no meio ali entre os estudiosos do treinamento, mas a gente acaba encontrando literatura para tudo. O que eu tenho como recomendação que eu utilizo com meus clientes e que na prática já me trouxe excelentes resultados? Alongamentos, eles podem ser utilizados de diversas formas. A gente tem estudos com alongamento antes do treino, com alongamentos depois do treino e também com alongamentos intratreino.
tanto para resultados de flexibilidade quanto para resultados hipertróficos. Exatamente isso que você ouviu. A gente tem literatura que mostra que alongar entre as séries traz um benefício em resultados hipertróficos, por conta de uma série de fatores, como circulação sanguínea, restrição de fluxo no local, mas isso não vem ao caso, é muito detalhado. O que importa é, o alongamento ele pode ser utilizado de várias formas, tanto visando ganhar a capacidade de alongar aquela musculatura, como trazer benefícios hipertróficos. Aí vai de cada pessoa na hora de estruturar o treino, saber como vai encaixar para ajudar no seu objetivo. E se você tiver dificuldade para fazer isso, eu trabalho com consultoria online. O primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo é o meu site, você pode entrar e dar uma conferida no meu trabalho, que eu monto seu treino e entrego ele prontinho de acordo com as suas necessidades. Já a mobilidade, eu gosto de tratar ela com um pouquinho mais de diferença. Por quê? Visando em fazer um treino com mais eficiência, com mais eficácia, eu sempre gosto de encaixar as mobilidades pré-treino, por dois motivos. Primeiro motivo, eu garanto com que vocês vão fazer aquela mobilidade, porque às vezes a gente coloca em um horário separado e a maioria das pessoas acabam não fazendo, e a gente vai garantir uma liberdade articular maior, porque quando a gente começa a fazer as mobilidades, tem um certo aquecimento da sua articulação, uma liberação de um líquido que a gente chama de líquido sinovial, e essa articulação ela vai se dilatando, vai se lubrificando e já fica preparada para realizar o movimento. Então isso é interessante, tanto para evitar lesões, quanto para fazer com que os seus movimentos aconteçam de uma forma mais fluida durante o seu treinamento. Então eu sempre gosto de encaixar as mobilidades antes do treino, para que o seu treino fique mais fluido. Ah, João, então eu posso encaixar os meus alongamentos e a minha mobilidade tudo antes do treino? Pode, sem problema nenhum. Existem algumas literaturas, como eu falei antes, que elas sugerem a perda de força quando a gente tem alongamento. Mas se você for parar para olhar bem os estudos que trazem para a gente a perda de força quando a gente alonga, são estudos onde o alongamento ele é feito de uma forma muito intensa e ele é feito exatamente antes de você começar o exercício. Então você acabou de alongar, entra na série de agachamento. Aí a gente teve uma certa perda de força. Um outro ponto muito importante que eu não tinha tocado antes é a intensidade desse alongamento. Então quando você começar a alongar essa musculatura, você vai sentir a sensação dela alongar. E essa sensação ela não pode ser extremamente desconfortável, tá? Não pode ser aquela sensação que o músculo vai partir, porque isso pode te trazer prejuízos. E aí sim pode te trazer prejuízo de redução de força, tá? Então sente a musculatura alongando, pensa numa escala subjetiva de dor. Então ali 0 é dor nenhuma e 10 é uma dor insuportável. Dentro dessa escala, tenta não passar de 8, tenta se manter ali em 7, 8 no máximo e faz isso todo dia que vai ser o suficiente para alongar a sua musculatura que está encurtada. Então é basicamente isso. Tanto o alongamento quanto a mobilidade são extremamente importantes para que você tenha uma rotina de atividade física saudável, com bons padrões de movimentos e até mesmo mais hipertrofia. Você pode fazer tanto antes, quanto durante, quanto depois do treino. O importante é que você faça. E tudo isso é extremamente individual. Então nem todo mundo precisa da mesma musculatura sendo alongada, nem todo mundo precisa da mesma rotina de mobilidade e alongamento, tá? Se você tiver com qualquer dúvida sobre isso, como eu já te falei, primeiro link aqui na descrição do vídeo é o site da minha consultoria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se não for inscrito no canal ainda e gostou do que você viu até aqui, considere se inscrever no canal. Tamo junto, let's bora!